Fala galera, beleza? Aqui é o William Ventura e hoje eu queria apresentar para vocês o livro do Saber Curioso Maker, o Toy Makeover para iniciantes. Quem quiser saber mais, entra na nossa página no Facebook. E hoje eu vim trazer para vocês uma transformação do boneco do Capitão América no Scorpion, inimigo do Homem-Aranha. Galera, para começar, esse personagem vai ser um pouco diferente. A gente vai ter que fazer a base primeiro. E a base eu fiz de isopor. Cortei aleatoriamente para fazer esse efeito de muro, de pedra, tipo um muro que quebrou e desmoronou. Porque é ele que vai dar a possibilidade da gente fazer a pose do personagem. A gente vai ter que encaixar o personagem na base. Agora, para fazer o Scorpion, eu tive que tirar toda a parte das juntas dele, dos encaixes, e vou ter que tirar aquela parte da perna que vai ficar dobrada. Eu vou ter que tirar a rebarbinha para ela poder dar mais uma angulação, dar uma angulação maior, para ficar um pouco mais dobrada. Agora, para fazer a parte que eu preciso para ficar a perna bem dobrada, eu vou ter que fazer esse corte onde está marcado, porque ela vai ficar bem flexionada. Então a gente vai ter que tirar essa parte para poder colar na perna, na coxa dele. E o corpo eu tive que serrar no meio para poder dar uma curvada no boneco. Ele era dessa forma, então pode ver que ele já deu uma curvada grande. E a cabeça depois colar desse jeito. A parte da perna que vai ficar com o pé esticado, eu tive que cortar um pedacinho do calcanhar. E tudo vai ser colado com cola de contato. E essa cortando o peito do pé para dar uma flexionada nos dedos. Então essa é a pose que eu tinha em mente. Por isso que eu precisava fazer a base primeiro. Pode ver que depois de colado a junta quase que já some, quase que fica perfeito. O meio do corpo dele eu colei com uma massa de biscuit e cola de contato, os braços da mesma forma. Porque depois a gente vai colocar a massa epóxi, então vai dar uma firmeza maior. Pode ver que ele já se encaixa na base. Agora, para fazer o rabo do Scorpion, eu peguei essas mangueirinhas de chuveiro e fui cortando como se fossem argolinhas de mais ou menos um pouco mais de meio centímetro. E depois eu encaixei num rolinho de papel. Pode ser papel, pode ser jornal, qualquer coisa que dê para fazer dê uma firmeza no rabo dele. Encaixei todas as argolas e a parte da ponta que o papel acabou ficando mais fino, eu colei com cola branca. Depois de seco, aí já dá para dar o formato do rabo do escorpião, como se fosse um rabo de escorpião mesmo. Ele tá do tamanho bom, porque eu ainda vou ter que fazer a ponta. Agora as juntas do Capitão América eu fiz tudo de massa epóxi. Como o ombro do Capitão ele é meio pequeno, desse boneco não é grande o suficiente que eu precisava, eu tive que fazer um ombro de massa epóxi. Então eu só coloquei um pouquinho a mais e detalhei o ombro. E o peito, mesma coisa. O peito desse boneco ele é muito pequeno, então eu tive que aumentar com a massa epóxi e juntando bem para tirar as emendas e fazendo os detalhes do vão do peito e aqueles detalhes de musculatura, para ficar bem certinho e não parecer que foi feito, para não ficar aquele negócio liso. E o meio onde eu uni com a massa de biscuit, eu coloquei epóxi e detalhei o abdômen dele também, para dar uma firmeza do boneco. Depois eu fiz aquela espécie de mochila que ele tem, aquela mochila cibernética onde sai o rabo do escorpião, e fiz a ponta. Então é muito importante esperar secar a mochila para não deformar o boneco. E também, como o rabo dele tem um certo peso, tem que esperar secar para depois
fazer o resto do boneco, senão ele vai deformar todinho. E eu detalhei bem essa parte biônica dele, que é a mochila, e fiz detalhes com a esteca e com estilete também. A ponta do rabo, onde tem essa espécie de ferrão, eu também dei uma detalhada para parecer que é uma coisa cibernética, parecer que é uma coisa como se fosse um robô, uma tecnologia que ele está usando. Então eu peguei e detalhei bem antes de acabar de secar a massa, para dar um diferencial no boneco e sempre olhando a referência. Depois de tudo seco, eu fiz a parte que eu quero em relevo na roupa, a parte de destaque, como se fosse uma armadura que ele tem. Então eu fiz com a massa de biscuit, sempre detalhando bem, ficando dessa forma. Pronto, uma perna, eu vou fazer nos peitos, nos braços, a outra perna a mesma coisa, e a parte do quadril dele da mesma forma, ficando desse jeito. E eu fiz esses riscos na horizontal, que é de acordo com a referência, de acordo com a roupa dele. A parte de cima do braço, eu peguei e só detalhei a parte da lateral do tórax, coloquei esses espinhos como se fosse mais uns ferrões que ele tem no braço, e fiz a parte da máscara dele, a parte da cabeça. Depois, para dar um relevo, um destaque na parte, para não ficar parecendo uma mochila escolar, eu fiz esses ressaltos com massa de biscuit também e colei, para dar um efeito visual, para dar um volume na mochila dele. Na parte do ferrão, a parte do rabo, eu fiz da mesma forma. Eu coloquei esses ressaltos para parecer que é como se fosse uma mira no rabo dele, para poder acertar o adversário. Ficando dessa forma, deu um efeito muito legal. Agora essa parte da base, para dar um efeito de tijolo, eu esquentei com o isqueiro a ponta do estilete e fui fazendo os tijolos. E tomando cuidado para não enfiar muito o estilete, senão vai fazer um rombo na sua peça. E depois de feito o isopor, tem que tomar muito cuidado para não estragar. Aí, detalhando os efeitos dos tijolos, eu vou fazer isso em toda a peça, dando a volta em todas as partes que eu fiz de isopor, ficando dessa forma. Pode ver que eu não afundei demais, mas também não deixei lisa a peça. Agora, para dar um volume nesses vãos, eu deixei escorrer bastante graxa líquida de sapato, para poder dar uma escurecida nesses vãos, porque o pincel não vai entrar nele. Aí, para fazer a parte de asfalto, a parte do chão, eu pintei tudo de cinza escuro, e as pedras eu pintei com o mesmo cinza escuro, porque depois que eu vou dar um efeito de luminosidade nas pedras, nos tijolos no caso. Aí, jateando com tinta preta, para dar um efeito de profundidade no asfalto. Eu vou fazer isso em toda a base, para dar esse efeito de profundidade, como se fosse aqueles furinhos que tem no asfalto. Lembrando para não fazer demais, senão você vai manchar a sua base de preto. E depois, para dar um efeito de luminosidade, eu peguei e fiz a mesma forma com tinta branca em toda a extensão da base. Agora, com um tom mais claro de cinza, para diferenciar o asfalto da parte de tijolo, a parte de concreto, eu estou usando um cinza mais claro e não passando demais. É só para mudar o visual, deixar uma profundidade na parte de cimento. E com uma tinta branca
usando a técnica de pintura seca, eu estou dando uma luminosidade. Lembrando para não passar demais, para não ficar carregado. Ficando esse efeito. Agora, depois de passar do primer, eu comecei a pintar as partes do boneco. E com uma tinta salmão eu fui fazer as partes cor de pele, que são a boca e os olhos no caso. Ficando dessa forma. Lembrando que não tem problema se borrar, porque depois a tinta mais escura vai sobrepor esse tom. Agora com um verde mais claro, eu tô pintando toda a parte que eu fiz de biscuit, que é a parte que eu quero que fique em alto relevo, a parte mais alta da armadura dele. Então eu vou pintar toda essa parte de verde claro. E não precisa ter muito cuidado não, pode pintar e borrar, porque a outra parte que eu vou pintar, ela é verde escura. Então vai tampar todos os borrões da parte que está mais clara. Agora, pintado a parte mais escura, chegou a hora de pintar os olhos. Aí para pintar os olhos é como eu ensinei no vídeo do Aquaman. Você pinta as bolinhas de branco, não precisa se preocupar para não borrar, ficando dessa forma, porque depois a gente corrige com a tinta salmão. Então a gente, depois de seca as bolinhas, a gente vai fazer os cílios e a íris do olho dele com tinta preta, tomando muito cuidado para não borrar, fazer com a pontinha do pincel para poder ficar bem fininho. Agora está na hora de pintar essa parte da máscara dele, essa parte preta. Essa parte que tem como se fosse a beira do óculos dele. Tomando cuidado para não borrar, pode ver que já deu uma grande diferença da parte que a gente não pintou. Já deu um contorno que destacou a parte dos olhos. Depois de tudo pintado, agora é hora de passar um verniz brilhante, porque como ela é uma armadura, é uma roupa tecnológica, fica mais legal você colocar brilhante. Então estou passando verniz spray e não precisa se preocupar com a parte da boca dele não, porque depois a gente passa o verniz fosco e tira o brilho. Depois de seco o verniz, eu vou usar a técnica para fazer o wash em toda a peça, para dar uma profundidade na parte da armadura. E é só colocar a graxa líquida de sapato, pode passar bastante mesmo, porque depois a gente vai tirar o excesso com um paninho ou um pedaço de papel para poder entrar bem nos vãozinhos da armadura, ficando dessa forma. Agora tá pronto o nosso boneco do Scorpion. A gente vai colar ele na base. Como a base é feita de isopor, a gente vai pegar e vai colar com cola quente, porque se colocar a cola de contato, ela derrete o isopor, vai fazer um buraco na sua peça. Então a gente vai ter que colar ele com cola quente, esperar secar. Galera, tá gostando do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal. E lembrando, dá uma chegadinha lá no Facebook, vai conhecer a página do Facebook, lá tá tudo que você precisa saber sobre o livro de Toy Makeover para iniciantes, do canal Saber Curioso Maker.
Galera, eu queria agradecer a todo mundo por estar ajudando o canal a crescer. Vamos ajudar a divulgar o canal. Quem puder ajudar a divulgar o livro também, para ajudar o canal a crescer, para poder melhorar, tá sempre melhorando o canal para vocês, sempre tá trazendo novidade, melhorando os equipamentos, melhorar os vídeos. Galera, muito obrigado a todo mundo que dá a força pro canal. Fica com Deus, até a próxima. Fui.